Bom dia a todos, eu me chamo Andrissa e vou falar sobre perdas pós-colheitas em frutas e hortaliças. O problema da desnutrição vem aumentando com o crescimento da população e também com o elevado índice de perdas e desperdício desde a produção até o consumo do alimento. Esse desequilíbrio, entre a população e a oferta de alimentos, ele pode ser reduzido através da diminuição das perdas que ocorrem em diferentes etapas da obtenção do alimento, desde a produção até o consumo. Então, a perda dos alimentos, ele é um problema bem antigo e que precisou, então, desenvolver tecnologias para a preservação desses alimentos e assim com isso aliviar a fome e a má desnutrição, principalmente em áreas com elevado índice de crescimento demográfico. De acordo com as estatísticas mundiais, nos países em desenvolvimento, as perdas pós-colheitas elas ocorrem em maior intensidade e elas chegam a ser superiores a 15%. E muitas das vezes alcança até 80%. E as principais causas dessas perdas encontram-se na falta de pessoa habilitada, no uso de práticas inadequadas de produção e também desconhecimento de técnicas adequadas de manuseio pós-colheita. A adoção de tecnologias adequadas na produção, no manuseio e na comercialização dos alimentos vai reduzir essas perdas e também vai contribuir para uma obtenção de produtos de melhor qualidade. E assim, dessa forma, a redução de perdas pós-colheitas, elas vêm se acenando como uma das formas mais viáveis aí para a solução do problema da fome em nosso país. Então, o que seria essa perda pós-colheita? Segundo a FAO, a perda é alguma mudança na viabilidade, na comerciabilidade, na salubridade ou qualidade do alimento, que o impeça de ser consumido pelo povo, podendo ser igual ao produto colhido menos o produto consumido. Então, sabemos que as perdas pós-colheita começam na colheita e ocorre em todos os pontos da comercialização até o consumo. Ou seja, essas perdas pós-colheitas ocorrem durante uma embalagem inadequada, durante um transporte ou armazenamento e também a nível de atacado e varejo e o consumidor, até chegar ao consumidor final. Aqui a gente tem uma imagem que nos mostra o caminhão do desperdício no Brasil. Então, 10% de todo o desperdício ocorre ainda na colheita, ou seja, ocorre ali perdas no campo, ou por falta de técnicas pós-colheita e armazenamento inadequado. 50% ocorre no manuseio e transporte, seja aí por falta de embalagens inadequadas, sistema de transporte e distribuição deficientes, ausência de cadeia de frio. 30% ocorre nas centrais de abastecimento e 10% são diluídos entre supermercados e consumidores. Tipos de perdas e fatores casuais. A gente tem aí perdas quantitativas e perda qualitativa. A perda quantitativa, ela corresponde à redução no peso do alimento por perda de água ou também por perda de matéria seca. A perda qualitativa, ela é usualmente descrita por comparações com padrões de qualidade, ou seja, ela está relacionada a perdas de aroma, de sabor, textura, aparência ou valor nutricional da fruta ou da hortaliça. A perecibilidade dos produtos hortícolas
ela é variável de acordo com as suas características físicas, morfológicas e estruturais. E também depende da intensidade de sua atividade metabólica. É o que a gente tem aqui representado nessa tabela 3.6, que nos mostra a classificação de produtos hortícolas quanto ao grau de perecibilidade e percentual de perdas. Então, a gente tem aqui folhoses, figo e morango, tem uma perecibilidade muito elevada, ela tem uma vida útil menor, né, que 1, e tem perdas de 25 a 50. Uva, pêssego, mamão e goiaba, ela tem uma perecibilidade elevada, uma vida útil aí de 1 a 2 semanas e tem perdas de 20 a 40%. Abóbora, moranga, frutas secas e nozes, ela tem uma perecibilidade baixa, uma vida útil maior que 4 semanas e tem perdas de 10 a 20%. As principais causas de perdas pós-colheitas, né, de frutas e hortaliças depende, em grande parte, da natureza do alimento considerado. Então, os métodos utilizados para a redução dessas perdas vão depender das causas dessas perdas. E aqui nessa tabela 3.7, a gente tem as principais causas e meios de controle de perdas em produtos perecíveis de origem vegetal. A gente tem aqui, por exemplo, frutas e hortaliças. As principais causas de perda são esmagamento, apodrecimento, senescência, murchamento e apodrecimento. Como meios de prevenção, a gente tem colheita e manuseio cuidadoso, né? Embalagem protetora, manter a casca intacta, boa sanificação, armazenamento a frio e usos de fungicidas. Temos também armazenamento a frio, comercialização imediata e processamento em produto estável. Manter em ambiente com elevada umidade relativa e manter a casca intacta. Promover suberização, boa sanificação, armazenamento a frio e usos de fungicidas. Já para raízes e tubérculos, as principais causas de perda são brotamento e senescência. E como meios de prevenção dessas causas de perdas, nós temos para o brotamento, armazenamento a frio, aplicação de agentes químicos, antibrotamento, colheita e manuseio cuidadoso e acondicionamento protetor. Para a senescência, né, comercialização imediata, armazenamento a frio e processamento em forma estável. Então, são numerosas e variadas as causas de perdas, né, na cadeia alimentar pós-colheitas de frutas e hortaliças. E para facilitar, né, a classificação dessas causas, elas foram divididas em 2 grupos, as causas primárias e as causas secundárias. As causas primárias são aquelas que afetam diretamente o alimento, ou seja, essas causas primárias podem ser biológicas, né, por contaminação aí da fruta ou da hortaliça por roedores, por algum tipo de praga, microbiológicas, por reação de micro-organismos, né, seja deteriorantes ou patogênicos. Temos também causas químicas, né, que no alimento, ali na fruta ou na hortaliça, eles possuem constituintes químicos que estão ali naturalmente presentes no alimento. E esse constituinte ele pode reagir aí espontaneamente e causar alguma modificação, seja na coloração, no flavor, na textura e também até no valor nutritivo dessas frutas e hortaliças. Reações bioquímicas, mecânicas, físicas, fisiológicas ou psicológicas. As causas secundárias são aquelas causas
devido a armazenamento, transporte, embalagens inadequados. E isso acaba danificando, né, o alimento. Então, dentre essas causas, a gente tem condições inadequadas de colheita, embalagem e manuseio incorreto, armazenamento incorreto, o transporte inadequado, falta de uso de cadeia de frio, né, no transporte e no armazenamento, e também falta de legislação. Os produtos, né, perecíveis, eles vão diferir em suas características bioquímicas ou físicas dos produtos que são aí consideráveis duráveis ou seco, né, como os grãos, cereais, sementes, oleaginosos, entre outros. E, portanto, né, esses produtos perecíveis, especialmente aí frutas e hortaliças, folhosas, raízes e tubérculos, eles são designados assim por não se conservarem por longos espaços de tempo, ou seja, ele tem um tempo de vida de prateleira menor, né? Tempo de vida útil bem reduzido, comparado com esses alimentos aí secos, né? Os grãos, cereais, essas oleaginosas. Aqui nessa tabela 3.8, nós temos a comparação entre as características de produtos vegetais duráveis e perecíveis. Os produtos duráveis são os grãos, cereais, sementes e oleaginosas. Os perecíveis são as frutas, hortaliças, raízes e tubérculos. Então, em relação ao teor de umidade, o durável, ele tem um teor de umidade baixo, chega a cerca de 10 a 15% ou até menos, enquanto que o perecível, ele tem um teor de umidade bem elevado, entre 50 a 90%. A textura, no durável, ele tem uma textura dura, não se estragando facilmente, enquanto que no perecível ele tem uma textura macia e que é facilmente danificada. A vida de prateleira no durável, né, no alimento durável, ele tem uma vida de prateleira estável, a vários anos de conservação. Então, ele tem um tempo, né, de vida de prateleira bem maior. E o perecível, como dito, né, ele é perecível e tem um tempo de vida de prateleira de alguns dias a semana, né, bem menos do que um alimento durável. A classificação das perdas quanto às causas. Nós temos aí as causas intrínsecas e as causas extrínsecas. As causas intrínsecas são a respiração, o amadurecimento, senescência, o brotamento e a transpiração desses frutos e hortaliças. As causas extrínsecas são as causas aí devido a danos mecânicos, doenças e pragas, temperatura inadequada, a umidade relativa. Essa umidade relativa excessivamente baixa, ela pode provocar o murchamento rápido, né, desses vegetais folhosos e também o enrugamento de frutas de textura macia. Aqui nós temos alguns cuidados que devemos ter nas etapas de pré-colheita e colheita dessas frutas e hortaliças, ou seja, os cuidados ele deve iniciar no campo ou no local de produção e ser prolongado até a etapa final de consumo. Na pré-colheita ou produção, os fatores ambientais ou climáticos, eles são de grande importância para obter então produtos de qualidade. E os principais fatores ambientais são a temperatura, luz, vento, altitude, umidade relativa e precipitação. A colheita, quando ela é realizada adequadamente, ela evita danos e perdas na pós-colheita. Então, a determinação do ponto ótimo de colheita, ele é um fator decisivo para a comercialização. Por isso, ele deve ser
levado em consideração, né, a colheita ela deve ser levada em consideração o tipo e o destino dessas frutas e hortaliças. Ou seja, a distância entre o local de produção e o local de consumo ou de entrega dessas frutas ou hortaliças, e também se o produto é para consumo interno ou para ser exportado, ou ainda se é para consumo imediato ou se é para ser armazenado ou para processamento. Então, outro cuidado que a gente tem que ter é em relação à embalagem e o transporte, né? A embalagem e o transporte é o que vai nos permitir a gente ter um alimento, que o alimento chegue, né, até o consumidor final de forma segura, com qualidade. Então, o uso de embalagens apropriadas e o carregamento correto do produto antes do transporte, eles são fatores importantes na distribuição de frutas e hortaliças. E ele também é fundamental no processo de conservação. O transporte em grandes distâncias deve favorecer a conservação do produto com uso de refrigeração ou de coberturas tipo lona, e nesse caso ainda recomenda-se transporte em temperaturas mais amenas. Então, por fim, né, o armazenamento e a comercialização, a gente também deve ter cuidado, né, nessa etapa. O armazenamento de alimentos tem o objetivo de reduzir as perdas qualitativas e quantitativas, e a comercialização e a produção não pode ser considerada isoladamente. A proteção do produto ela deve ser iniciada no campo e continuar até que chegue ao consumidor final. Então, formas, né, para a gente poder reduzir e controlar essas perdas pós-colheitas de frutas e hortaliças. Então, essas perdas pós-colheitas, elas podem ser reduzidas mediante a observação de algumas recomendações, como identificar o porquê dessas perdas, diagnosticar, conhecer a fisiologia do vegetal, conhecer e entender a cadeia, conhecer tecnologias que possam ser aplicadas ali para poder evitar essas perdas pós-colheitas e também propor soluções compatíveis aí com o contexto. Essas foram as referências bibliográficas utilizadas e obrigada.